Bora lá, galera, para mais uma aula do método Olho que Tudo Vê, módulo 6, Observability in Zip. Agora a gente entendeu que nossas ferramentas estão todas se conectando, a gente criou um objeto Ingress para se comunicar com o Grafana e viu que o Grafana consegue se comunicar com o tempo, com o Prometheus Server e com o Lock, tá? O Loki já tá resgatando métricas, né? Quer dizer, já tá resgatando logs. E o Prometheus já tá resgatando métricas, né? De coisas default que já tá pegando ali, né? Falta a gente agora ver como que a nossa aplicação vai ser deployada nesse cluster e como que a gente vai instrumentar ela, tá? Eu vou dividir isso em duas partes. A parte de deploy dela no cluster e a parte de instrumentação, né? A gente vai olhar para a instrumentação dela como que tá, né? Como é que a gente instrumentou a métrica, os logs e o tracing, tá bom? E aí a gente parte para depois o deploy, né? Como que tá o deploy, como é que a gente vai fazer um deployment, o service, um service monitor para a gente olhar para o nosso path de métricas que o Prometheus vai observar e outras coisas, né? Por exemplo, as configurações que nossa app precisa ter para subir lá no cluster, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre como que está a nossa aplicação, tá? Então, beleza. Aqui a gente tem uma pasta source, como eu já tinha ouvido falar com vocês nas aulas passadas. E a gente tem um ponto principal aqui, né? Que como a gente está trabalhando com Go, né, a gente sempre vai trabalhar com o main, né, que é o ponto de início da nossa aplicação. Então, nossa aplicação, a primeira coisa que ela vai fazer na hora que ela inicializa, né, vai ser dar um fiber.new, que no caso é o framework que a gente está usando aqui de solicitações HTTP, né, para a gente ter um handle um pouquinho mais facilitado, né, para a gente lidar com requisições HTTP. Então a gente cria essa instância aqui do Fiber, que aí se vocês quiserem ver a documentação do Fiber também, eu vou estar passando para vocês, se tiverem interesse. E a gente dá um init tracer aqui, ó. Esse init tracer é a função que está aqui em cima, né? Poderia estar embaixo também, isso é independente. Que ela vai inicializar o trace provider usando os SDKs do OpenTelemetry. Então, basicamente, o que que ele está fazendo aqui, tá? Ele vai inicializar uma nova config, que são as configs que a gente tem da aplicação, no caso, né? E aí eu vou explicar para vocês por que que eu fiz isso. Né? Aí a gente inicializa as nossas configs, vai pegar essas configs localmente, né, das environments, da container ou da máquina. A gente vai criar duas variáveis aqui, um span exporter e um erro. Aqui eu fiz essa validação basicamente para a gente não ter problema se essa aplicação estiver rodando no local. Então vocês podem rodar ela no local, que ela vai fazer, vai exportar esses tracings para pro stdrout. Ele vai mandar para o stdrout da sua máquina, no caso, né? Ele não vai exportar por um tempo. Caso você esteja rodando no local, você não vai ter um tempo para mandar isso daí. Então ele valida se essa config is local é diferente de true, né? Então por default ela vai ser true, né? Que você vai estar rodando no local. Então se ela for diferente de true, no caso ela é falsa, ela vai vir e vai passar por aqui, né? A gente vai pegar a config do OTPL endpoint, que é o nosso collector. Então a gente vai pegar aqui o collector aqui do nosso endpoint. Se você estiver rodando no local, já vai ser default isso daqui, tá? Caso contrário, aqui vai dar um erro, né? Se não conseguir fazer esse new aqui do nosso OTPL trace, HTTP, né? Criar o contexto e fazer a conexão com o collector, a gente manda para o stdout, né? Caso contrário, né? Caso essa condição não for validada. E aí a gente começa o trace aqui, né? O trace, a gente cria um novo provider por trace, passando alguns parâmetros aqui, ó. New trace provider ele recebe opções que são do trace provider option, né, que é uma estrutura de base de dados que vem do pacote do OpenTelemetry. Então, with patch, with sampler,
Então, são configurações ali que dá para fazer no Pentelemetry. Com o recurso, a gente pega o recurso aqui, ó, o esquema que ele vai usar, que é o esquema da URL, e o CSName. A gente pega o CSName aqui, pegando da config que a gente atribuiu aqui, ó, CSName como Lars API. Tá? Pode ser dar override também se você colocar outra coisa no seu environment de ambiente. E aqui a gente seta o provider, né? Então a gente dá um set provider e o nosso new provider, no caso, né? E a gente retorna o provider. E aqui a gente inicializa esse provider e joga essa defer na função para a gente conseguir, por exemplo, se der algum problema, né? A gente dá um shutdown graceful aí nesse processo de provar de trace ali. A gente não perde dados ou não tem algum problema, né? Porque a gente precisa que se tiver acontecendo algum erro, a gente consiga pegar essas informações sejam enviadas de fato. E aí a gente tem o pulo Jump of the Cat aqui na base da main, que a gente vai criar um middleware. Primeiro a gente cria um Fiber Prometheus, que é uma biblioteca que se integra com o Fiber e as bibliotecas do Prometheus, e cria aqui uma nova instância Prometheus, né? Então a gente usa a biblioteca do Prometheus para a gente registrar, né, dar um register aqui, no caso o Prometheus, né, a gente pegou o Fiber e criou essa instância do Prometheus, e o Prometheus a gente registra essa rota aqui que vai estar passando por esse middleware, né, que a gente vai usar o Prometheus.middleware, que é dessa biblioteca aqui, ó, que a gente está usando, o Fiber.Prometheus V2. Basicamente isso aí vai facilitar para a gente criar métricas default ali, todas as requisições que estiver batendo a gente consegue já criar métricas assim, genéricas do que a gente precisa. Por exemplo, contagem de request, tempo de demora de request são métricas assim, necessárias que a gente não precisa estar instrumentando. Mas se quiser instrumentar também, é, é fácil também, né? Como a gente viu na aula de métricas com Prometheus. Aqui a gente vai começar o middleware do hotel. Então, tudo que passar do hotel ali que tiver instrumentado, por exemplo, eu podia ter criado um provider, iniciado um provider de métrica. Então, ele ia passar por esse middleware também e ia gerar dados de métrica também, defaults dentro desse middleware. Que é basicamente bem parecido com esse middleware aqui que a gente está criando usando essa biblioteca. Aqui a gente vai usar a biblioteca do Hotel Fiber para passar aqui, né, utilizar o Fiber para criar um middleware que a gente vai pegar todos os tracing aqui das requisições também, tá? Só eu fiz só uma exceção aqui do barra health, né? Que a gente vai ter um probe para esse barra health, então não tem necessidade de a gente tá tendo tracing desse barra health, porque basicamente ele é um probe, né? Então não tem por que a gente tá pegando tracing desse cara. Ele não tem comunicação com o banco, ele só retorna um string. Então, aqui a gente tem o log, então a gente tem que instrumentar o log também, lembra? A gente instrumentou as métricas, instrumentou também, fez o middleware também para a gente pegar, coletar aqui os tracing, agora a gente faz do log também. O Fiber também consegue fazer isso, né? A gente passa aqui esse use, ele vai fazer um argumento aqui para nossa interface, né? Um argumento de interface que ele pode ser get, put, post ou qualquer coisa. E aí a gente usa esse log.new, que é o middleware do Fiber, que vai criar logger, vai criar logs, né? E a gente só ajusta aqui quais são os formatos, né? O output a gente tem que mandar para o stdout, porque a gente pode ter um problema ali com o Prometheus se a gente não jogar lá no stdout, né? O Prometheus precisa resgatar essas informações e mandar para o lock. Beleza, a gente tem logs aqui instrumentados. Isso não necessariamente diz pra gente que a gente não pode logar. Então, a gente pode usar a nossa própria biblioteca de logs para logar. A gente só tem que cuidar aqui qual é o formato, né? E tem que ir para o stdout, como vocês viram no módulo de logs. E aí a gente tem nossos registers que a gente já viu aqui nas aulas passadas, né? Que é basicamente para a gente criar aqui um customer, atualizá-lo e dar uns gets
para buscar esse cliente específico, tá? Que eu estou inicializando a aplicação, né? Eu vou dar um listing and address, no caso que eu vou estar escutando na porta que eu especificar, né? Que no nosso caso aqui, listing address, a gente não especificou, especificamos aqui, tipo, botou local roxo, mas não é isso, tá? Tem que botar só assim. Esse que é o correto. Bom, aqui ele vai pegar o listing address, mas se não tiver essa variável aqui, tá? Então você pode estar colocando essa variável. Ele vai pegar essa aqui default, caso ele não encontre essa variável de ambiente no seu local, né? No seu, nas suas environments. Tá? Beleza? Então aqui, se não der problema, ele vai dar um log.println aqui no erro que acontecer na hora que ele for criar o listing address. Tá, e a gente vai dar uma olhada aqui no Customer, que é onde a gente implementou mais otimizações, que é no Post. Acho que eu coloquei no Post ou no Get. Vamos ver o Post aqui. Peraí. Create. Tá, aqui, ó. Então, nada impede de vocês, se vocês querem tracing específicos, com mais parâmetros, a gente pode criar aqui um spam, né? A gente pode fazer um spam nosso, sem precisar passar pelo Midway, né? Então, a gente pode criar no caso, a gente dá um trace start nessa rota aqui com o contexto que a gente estiver recebendo e uma descrição dela. No caso, eu botei só get aqui, né? E aqui eu inicio também, ó, hotel.trace, aqui o trace.start. E aqui eu paro o spam caso dê algum problema aqui no meio do caminho ou quando acaba a função, né? Eu dou um defer. É, Bom, aí a gente pode colocar nosso spam em determinados momentos. Por exemplo, se eu criar, na hora de eu fazer a conexão com o banco de dados, né, que é esse pull get connection, que basicamente vai fazer a conexão no banco de dados Postgres, a gente vai ter, se a gente ter, se for um erro, né, ele retorna um erro ou uma conexão válida, a gente vai ter um spam também. Então a gente pega um spam, recorde erro e pega o erro aqui que aconteceu. Então, se tiver algum problema de conexão com o banco de dados, a gente vai ter um spam desse, o trace, toda a trackabilidade dele. Mesma coisa aqui também, né, na hora de executar a query do banco de dados. E aqui, toda vez que eu fizer essa chamada de get aqui, né, do customer, eu vou ter esses atributos aqui, né, o CPF, o nome, o e-mail, o folder e a query que foi executada. Isso é muito importante para a gente entender qual query que pode estar dando problema, ou query que está lenta e etc, né? Ah, o resto a gente pode colocar ou não colocar, tá? O Meter vai pegar muita coisa também. Mas é interessante a gente colocar coisas que vão ser necessárias para a gente, importantes para o nosso troubleshooting, né? Não um monte de informação que talvez não seja necessário, né, para a gente usar. Beleza, pessoal? Esse daqui é a nossa aplicação, como é que ela está funcionando, na parte de instrumentação dos tracings, das métricas e dos logs. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que está funcionando a parte de deployment dele, né? Como é que a gente vai deployar esses caras aí, essa aplicação no Kubernetes e como que a gente vai integrar com o collector, como é que a gente vai pegar as environments de ambiente, etc, tá bom? Vamos lá, até a próxima aula.